Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos conectados, tá? Um vídeo especial que eu estou fazendo aqui para o sábado, também não costumo fazer vídeo para o sábado, e a gente vai conectar aqui dois assuntos. Primeiramente, o aniversário do golpe militar de 64, que foi ontem, né, dia 31 de março, e o editorial da Folha de São Paulo que saiu no dia 30, né, na quinta-feira, e que gerou uma certa polêmica aí. Vou fazer alguns comentários aqui sobre isso, tá? E, enfim, falar sobre esses dois assuntos e também o quanto que eles têm de uma certa conexão ali, tá? Então, para começar, vamos falar sobre a questão do golpe militar, né? O golpe militar aconteceu no ano de 1964, ali do dia 31 de março para o dia 1º de abril, né? E, enfim, foi um golpe, evidentemente que foi um golpe, armado pelos Estados Unidos, né, a partir de uma conexão ali, enfim, né, em uma série de setores. Hoje os próprios Estados Unidos admitem isso. Existe um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos, que eu vou deixar aqui para vocês o link, ele está integral no YouTube, tá? Você pode assistir. Então, quer dizer, né, não tem discussão sobre isso, né? Os próprios Estados Unidos assumem que realmente tiveram protagonismo ali naquele golpe. E, para além disso, houve, né, enfim, né, foi destituído o governo eleito pelo povo, né, enfim, e aí instituíram uma série de mecanismos ali autoritários, né, de limitação da democracia, limitação do jornalismo, limitação das liberdades civis, enfim, impediram movimentos sociais de funcionar. Então, quer dizer, tem que ser muito, né, ou ingênuo ou então muito interessado, né, para poder sustentar que houve, na verdade, né, uma revolução, como algumas pessoas dizem, incluindo o general Mourão, né, que fez um texto patético aqui, a gente vai ler um pouco sobre isso também aqui hoje, elogiando o golpe, chamando o golpe de revolução, né, porque é assim que os apoiadores do golpe chamam, né, eles chamam de revolução e não de golpe. Tá? E aí a imprensa noticiou, né, o Correio Brasiliense noticiou da seguinte forma, ontem, né, militares que comemoraram o golpe de 1964 poderão ser punidos pelo Exército. Por quê? Porque agora, né, o ministro da Defesa, José Múcio, né, se conectou com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e com o comandante da Marinha, Marcos Olsen, e o comandante da Aeronáutica, que é o meu xará, Marcelo Damasceno. E eles se conectaram para poder definir que qualquer integrante das Forças Armadas que comemore o golpe de 64 vai ser punido, né? Então acabou essa farra que a gente viveu aí nos últimos 4 anos, ou melhor, a gente não pode nem chamar de farra, né? A gente tem que chamar do nome mais apropriado, é um absurdo, né? Generais e, enfim, integrantes do Exército comemorando o golpe de 64. Porque, assim, do ponto de vista mais amplo, a gente pode, e ao mesmo tempo de um ponto de vista metafórico, a gente pode dizer que o golpe de 64 foi uma espécie de motim, né? Foi uma espécie de motim de certas figuras do Brasil contra o próprio Brasil, né? Então eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui, falando sobre, né, sobre essa questão. País civilizado nenhum do mundo tem golpe militar interno, né? E geralmente os países mais poderosos, especialmente os Estados Unidos, o que eles fazem é armar golpe militar no país dos outros. Isso a história mostra também, né? Para quem gosta de estudar de verdade, não ficar vendo essas conversas fiadas aí, né, de Brasil Paralelo, enfim, escutando Olavo de Carvalho e outros retardados do tipo, né? Então, porque é assim que funciona, é só você estudar a história mesmo, né, de fato, que você entende ali que, no fundo, país civilizado realmente não tem, país desenvolvido, né, com a sua estrutura funcionando, não tem golpe militar interno. O exército só serve para defender fronteiras externas, né? E aí o Exército Brasileiro agora voltou para sua caixinha, né? Acabou essa brincadeira aí bolsonarista, né, de botar o Exército a comemorar o dia do golpe, né, como se fosse uma revolução de fato, tá?
A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, fez um Twitter e disse o seguinte, abre aspas, em sinal de novos tempos, o Exército avisa que vai punir quem comemorar o golpe de 64. Ignorar a data entre os militares da ativa é o primeiro passo para que daqui a alguns anos não tenhamos que assistir o clube militar onde estão os da reserva fazendo almoço pró-golpe. Ditadura nunca mais, né? Por outro lado, o general Mourão botou a sua carinha para fora do casco e escreveu o seguinte, fez um texto elogiando o golpe e em um determinado momento ele diz o seguinte, a revolução terminou com a grande contribuição militar para a estabilização política do país, a despolitização das Forças Armadas, a estruturação de sua doutrina de preparo e emprego e a profissionalização de seus quadros. Então tem dois pontos rápidos aqui que eu quero abordar nessa fala do Mourão, essa fala patética, né? E ele não era de se esperar outra coisa de uma figura como ele. Mas o fato é o seguinte, ele chama de... ele diz que a grande contribuição do Exército foi estabilizar a política do país, né? O que essa gente chama de estabilizar? Eles chamam de estabilizar calar os opositores. Porque aí você tem de fato ali uma situação aparentemente estável, não tem contraponto, não tem debate, não tem confronto de ideias, fica parecendo que está estável. Então, olha o tipo de raciocínio de um retardado desse, né? E aí depois ele diz, né? Despolitização das Forças Armadas. Isso é uma estupidez, né? Para início de conversa, a defesa da fronteira externa do país é política também, né? É o exercício político da soberania, né? Então esse negócio de o que na verdade e olha só que curioso, ele tem razão por caminhos tortos, né? Ele disse o certo pela via errada, porque na verdade, quando é que você tem despolitização de fato? Quando não tem confronto de ideias, né? Quando não tem confronto de ideias interno, evidentemente, né? Você tem uma despolitização, e foi isso que as Forças Armadas fizeram realmente, despolitizaram o país, né? E é isso que a gente tem que lutar para nunca mais acontecer, né? Para a política sempre vencer o autoritarismo, né? E aí, por último, também um comentário, ainda são 3 comentários, na verdade, na fala do Mourão. Ele diz que, né, o golpe, a revolução, né, aconteceu, e aí aconteceu a estabilização, a despolitização das Forças Armadas. Ele termina dizendo o seguinte, a estruturação de sua doutrina de preparo e emprego e a profissionalização dos seus quadros. General Mourão, deixa eu contar um segredinho para você. O exército brasileiro não aguenta 2 dias contra os Estados Unidos, contra a Rússia, contra a China, contra a Inglaterra, contra a França, contra a Alemanha. Não aguenta 2 dias. Então, volta para sua caixinha. Na verdade, o exército brasileiro, ele depende radicalmente de uma coisinha que vocês não conhecem, que chama-se diplomacia. Entende? A política externa do Brasil, o exército existe para proteger as fronteiras externas, e a gente aqui, né, nessas fronteiras externas, digamos assim, essas fronteiras diretamente conectadas, né, ou seja, os países aqui, Argentina, Uruguai, enfim, né, Bolívia, Venezuela e tal, a gente tem um exército que até funcionaria bem num confronto, né? Beleza, tudo bem. Agora, se um país desse, né, um dia dá na telha de invadir o Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, a gente não dura 2 dias. Então, meu querido, não vem com esse papinho furado de profissionalização dos seus quadros. Isso é conversa fiada. Volta para tua caixinha, entendeu? O teu papel é esse aí, é fazer esse feijão com arroz, né? Porque, inclusive, os militares no Brasil ganham muito bem para não fazer nada, porque não tem guerra, né? Então ficam ali, naquele trabalho burocrático e tal, certo? E quem faz o trabalho mais sofisticado mesmo nesse sentido, para evitar a necessidade do uso do exército, é a diplomacia. São as reuniões. Diplomacia essa que o Bolsonaro cuspiu em cima durante 4 anos. Destruiu uma série de... ou destruiu não é a palavra melhor, mas
enfim, poluiu ali uma série de conquistas históricas da diplomacia brasileira durante 4 anos. Então vamos baixar essa bola aí, Mourão, entendeu? E aí, ano passado, por exemplo, né, havia uma nota exaltando o golpe. 4 anos que a gente ficou aturando aí o Bolsonaro fazendo notinha exaltando o golpe de 64. E o Ministério Público Federal solicitou que a Justiça do Distrito Federal retirasse do ar essa notinha, né? E aí a gente tem agora, né, vamos passar para a segunda questão do vídeo, que tem conexão com isso, que é o editorial da Folha, tá? O editorial da Folha foi publicado na quinta-feira, dia 30, certo? E há uma certa polêmica, vou deixar vídeo aqui, também tem um vídeo do Desmascarando aqui que ele comenta essa polêmica, né? E traz ali o texto também, vou deixar link para vocês aqui também. Então tem uma polêmica que é a seguinte, né? O jornal foi publicado no impresso e no online. Aí tem uma diferençazinha ali no final que gerou uma série de comentários críticos. Uma diferença que aí o jornal fez uma errata dizendo não, aquela versão online ali, né, não é a correta é a impressa, né? Eu vou ler para vocês os 2 trechos, para mim não tem diferença nenhuma. Para mim não tem diferença nenhuma. O problema não está aí, né? Mas vamos lá, vamos ler. No impresso está escrito o seguinte: o bolsonarismo até poderia, se abandonasse a violência e o autoritarismo, liderar uma oposição saudável ao PT. Esse não é, infelizmente, o desfecho mais provável, né? Então, até poderia, né, ser uma oposição saudável se abandonasse a violência, abandonasse e tal, né, o autoritarismo. E aí vamos lá para o online agora, abre aspas. Opondo-se ao petismo, o bolsonarismo pode dar vigor à política brasileira desde que abandone a violência, a atitude antidemocrática e a polarização irracional. Esse desde que, ele é a mesma coisa do que o verbo poderia, né? Você está ali colocando um senão. Então, para mim, não tem diferença nenhuma nos textos. Para mim, a reclamação em relação à diferença do texto, para mim, não faz sentido, certo? Porém, existe uma questão que o pessoal reclamou e que aí sim, eu acho que é o ponto-chave da questão, né? E são 2, na verdade. Primeiro, a Folha de São Paulo trabalha com, né, uma coisa que é impossível, né? Não existe bolsonarismo sem violência, sem autoritarismo, né, que as palavras que eles usam, né, sem polarização irracional, que são as fake news, entre outras coisas, além da violência, né, e, enfim, né, a violência e o autoritarismo. Então, assim, bolsonarismo é isso, tá? Porém, não é só isso. Essa é a questão e é isso que faz entender o editorial da Folha, tá? E eu vou explicar isso porque que não é só isso, onde está o ponto-chave da questão no meu ponto de vista, mas eu continuo aqui lendo as reações, tá? A Márcia Tiburi escreveu o seguinte: quem vai avisar a Folha que apoiar o bolsonarismo é apoiar fascismo e nazismo? Quem vai avisar que quem apoia bolsonarismo, nazismo e fascismo, nazi-fascista é? Não tem como separar as coisas. Não existe bolsonarismo sem violência. Bolsonarismo é o nome do nazifascismo brasileiro. Está aqui, inclusive, o livro da Márcia Tiburi, que ela me cita aqui, inclusive, eu fiquei feliz com isso. Agradeço aí a gentileza e a honra aqui da citação. Está aqui o livro sobre o Complexo de Vira-Lata. Eu também tenho um texto sobre o Complexo de Vira-Lata que eu quero publicar um dia. E aí eu pondero uma questão aqui, né? A Márcia Tiburi coloca que quem vai avisar a Folha que apoiar o bolsonarismo é apoiar fascismo e nazismo. Aí entra um ponto-chave, que é onde eu quero chegar. Por quê? Porque aí tem um outro comentário aqui da Érica Cocai que permite que a gente chegue no ponto-chave, tá? Ela diz, dentre outras coisas, ela repete o que a Márcia Tiburi escreveu com outras palavras e pondera o seguinte, ó, não sobra nada além disso. Se você tirar a violência, né, o autoritarismo, não sobra nada no bolsonarismo. Aí que eu discordo, sobra sim, sobra sim. Sabe o que sobra? O neoliberalismo. É isso que sobra. Se você torcer o bolsonarismo
e aí sai aquela água podre da violência, do autoritarismo, né, das fake news. Sabe o que resta? O Paulo Guedes. Resta o neoliberalismo. É isso que resta. Então, por que a Folha de São Paulo torce para o Bolsonaro, no fundo, abandonar a violência, o autoritarismo e, enfim, né, a polarização irracional? Porque a Folha de São Paulo é de direita. Então ficar dizendo, não, porque, né, como assim Folha de São Paulo apoiar o nazifascismo brasileiro? E para início de conversa eu também tenho vários pés atrás aqui de considerar o Bolsonaro fascista, né? Porque o fascismo estrito sensu não era neoliberal, né? Ele era nacionalista, xenófobo e violento, né? Nazista no limite, né? Mas o Mussolini não teria um Paulo Guedes para entregar a economia nacional do país, para entregar as empresas, né, públicas para o gringo, entendeu? Eu não estou aqui com isso elogiando o Mussolini, não, mas eu estou apenas dizendo que o Bolsonaro é um bundão, ele não é um fascista, né? Ele é um joguete na mão do mercado financeiro. Não é à toa que ele colocou, né, que o mercado financeiro via Paulo Guedes, via ali o staffzinho, né, porque o Bolsonaro é um retardado. Ele tem um staff ali que está usando ele há muito tempo para poder sustentar a direita com voz no Brasil. E aí não é à toa que botaram ele para poder colocar o Campos Neto lá, apoiar uma lei para proibir, para impedir de acabar com a tal, aspas, independência do Banco Central, que não é independência porcaria nenhuma, né, porque no fundo é isso, é o Banco Central na mão do mercado financeiro, né? E o Lula agora está engessado aí, porque o cara ainda dá uma entrevista dizendo da maneira mais canalha possível que o juros tinha que estar em 26%, entendeu? O dobro da maior do mundo, que já é a taxa de juros atual. Então, assim, tem aqui várias pessoas que falam, né, sobre isso, sobre essa questão da Folha ter apoiado, né? Que absurdo a Folha ter apoiado. Quando a Folha diz, né? Vamos voltar ao texto da Folha. O bolsonarismo até poderia, se abandonasse a violência e o autoritarismo, liderar uma oposição saudável ao PT. Ela não está fazendo outra coisa senão dizendo, o saudável para a gente é o neoliberalismo. Certo? Então a questão, eu não vejo esse absurdo todo nesse apoio da Folha de São Paulo à volta do Bolsonaro, a torcida que ele, né, encabece aí uma oposição de direita ao PT, porque o espaço hoje da direita no Brasil, o espaço inclusive eleitoral dos neoliberais está vinculado a esses conservadores, neoconservadores e, enfim, esses retardados que têm ganhado espaço no Brasil nos últimos anos. Então, assim, e aí o vídeo do Desmascarando mostra ali alguns trechos, que eu vou deixar para vocês aqui o link, do Bolsonaro esculhambando a Folha. Vocês são, né, uns vermes, enfim, xingando, né, não prestam para nada, jornalismo porco, não sei o que, não foram, enfim, vocês vão ver as palavras dele aí, então, ele ofende várias e várias vezes, jornalismo canalha e não sei o que, por quê? O Bolsonaro é um autoritário. Porém, vale lembrar o seguinte: os grandes veículos de imprensa no Brasil, todos apoiaram o golpe militar. Todos. Sabem por quê? Porque a grande imprensa, a mídia de massa mais poderosa, é de direita. Então não tem nada de estranho na Folha. Estranho seria se a Folha de São Paulo fizesse um editorial, ia ser um espanto, assim, né? Realmente, para várias exclamações, como a gente vê aqui, se a Folha de São Paulo fizesse um editorial clamando por investimento público, clamando por educação pública de qualidade, a vera mesmo, né? E não só de conversinha fiada, porque os grandes jornais são de direita, né? E durante todo o governo Bolsonaro eu falei, inclusive aqui nos vídeos do canal que eu fiz agora no último ano do Bolsonaro, que essa dicotomia falsa entre o Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro e a Globo, o Bolsonaro e, enfim, né, e setores da grande mídia, isso é uma coisa, não faz sentido, né? Porque os dois estão, quer dizer, né, se você
estuda o histórico de comentário econômico da Globo, por exemplo, Miriam Leitão, Sardenberg, né, e Merval Pereira, você vai ver que essas figuras sempre defenderam a mesmíssima coisa que o Paulo Guedes sempre defendeu, né? Então só os bolsominions que acordaram agora nos últimos 4, 5 anos para a existência da política, mas ainda estão hipnotizados, né, pelo Bolsonaro, é que não entendem essa equação. Porque eles acham... Sabe por que eles não entendem? Eu já fiz vídeo aqui também sobre isso. Eles não entendem porque eles, na medida em que eles estão muito conectados com essa ideiazinha de guerra cultural, mesmo aqueles que não sabem nem o que é isso, né, estão só ali repetindo bobagem. Mas essa galera que está repetindo aí essas coisinhas de guerra cultural, blá blá blá, de Lei Rouanet, essa conversa fiada, mistura economia com costumes. Isso atrapalha todo mundo, não atrapalha só, né? E aí vale ponderar isso aqui, isso atrapalha não só os bolsomínios, que já são atrapalhados de natureza, né? Porque, enfim, eles não sabem o que está acontecendo no país, não entendem a política de fato de maneira mais ampla, tanto é que fazem essas confusões, mas atrapalha até mesmo quem estuda o negócio, quem reflete, quem raciocina, porque a pessoa fica ali meio que presa àquilo. E aí vale ponderar o seguinte, essa questão de costumes atrapalha por quê? Existem conservadores dos dois lados, certo? Por exemplo, Caetano Veloso cita os conservadores de esquerda no livro dele, que vaiaram lá, né, na época do Festival da Canção, dentre outras coisas porque existe um vínculo ali com o rock and roll, com a guitarra elétrica, e a maioria esmagadora da galera de esquerda, aquela esquerda mesmo, vira o olho, vira a cabeça, vira tudo pro rock and roll. Não, isso é cultura americana, né? Eu acho particularmente os hippies muito mais revolucionários do que a teologia da libertação, por exemplo, entendeu? Mas o esquerda mais veemente, ele vira o olho e rock and roll, isso é cultura americana, isso é coisa de direita, entendeu? Por outro lado, você tem na direita tantos conservadores quanto, talvez até mais, né? Porque a direita está quase sempre no poder, então a tendência é ser mais conservador. Tá aí, a Igreja Católica apoiou o golpe de 64, apoiou o nazismo, né? Então essa questão de costumes atrapalha, porque ela fica misturando as coisas ali, confunde a cabeça até de quem estuda de maneira mais ampla. Porque você fica ali meio que procurando, né? Pô, por que a Folha de São Paulo está apoiando? Como é que pode apoiar um fascista? A Folha de São Paulo não está apoiando fascista, ela está apoiando um neoliberal. Entendeu? Ó, essa é a questão. Entendeu? Ou, né, porque o Bolsonaro, ele é neoliberal de goela. Ele não sabe nem o que é isso. Entendeu? Ele é um cara que está ali, ele é joguete na mão do Paulo Guedes, do Campos Neto, enfim, né? De tudo, do Silvio Santos. Essa gente deve rir da cara dele lá nas reuniõezinhas deles, entendeu? Isso aí, Bolsonaro, isso é um imbecil que a gente está usando, daqui a pouco a gente chuta ele para fora e bota outro, entendeu? Por quê? Porque o Bolsonaro é um estúpido mesmo, né? E no fundo, o neoliberalismo ele é estúpido, mas ele é um estúpido, é uma estupidez que gera lucro para uma meia dúzia ali que sabe funcionar dessa maneira. O Bolsonaro não, porque você pega os discursos do Bolsonaro nos últimos 10 anos aí, defendendo a Eletrobras, defendendo... que não é... E ao mesmo tempo, né, aí você... Né, quem costuma se confundir com essas coisas, olha para isso e fala, ué, mas o cara está defendendo uma pauta que é da esquerda? Não, ele defende isso porque isso é uma espécie de ranço, de milico das antigas dele, né? Porque os militares defendiam a soberania nacional, blá blá blá, aquela coisa toda que antigamente isso ainda foi dessa forma, apesar do vínculo com os Estados Unidos e tudo mais. Né? E o Bolsonaro carrega isso, né? Na estupidez dele, ele carrega essa vinculação estúpida com o negócio, porque ele não sabe. Né? Ele deu entrevista na campanha dizendo, não pode privatizar a Eletrobras, porque é estratégica, né? E aí ele coloca o Paulo Guedes lá, quer dizer, um imbecil. Certo? Então, eu acho que uma forma de entender de maneira mais ampla e filosófica o porquê que a Folha de São Paulo está ali dando espaço para o Bolsonaro, que é essa figura, né, absurda, bizarra, dantesca, patética, escrota que a gente tem no Brasil aí, porque a Folha de São Paulo não está pensando em fascismo, nazismo, ela está pensando no neoliberalismo.
no espaço de manutenção do poder dos rentistas, do mercado financeiro e dos ricos no Brasil. E quem está fazendo oposição forte a isso e com algum tipo de processo, aliás, com algum tipo de projeto, né, no Brasil hoje é o PT. Né? O Ciro tentou ter um projeto que, do meu ponto de vista, é melhor até do que o PT, né? Mas infelizmente não chegou, né? E tomara que chegue da próxima vez, né? Eu vou continuar debatendo as ideias aqui, enfim, né? Mas o que está hoje aí no poder para poder tentar fazer um certo contraponto a isso é o PT, é o Lula, né? E é isso que incomoda a Folha de São Paulo, incomoda o Lula, incomoda a esquerda, incomoda, né? Porque a Folha de São Paulo é direita, ela é de direita, certo? E aí, pessoal, para finalizar, né, é isso, tá? A gente, eu deixo aqui essa reflexão, tá? É uma coisa bizarra, em certo sentido, a Folha apoiar ou deixar um espaço aberto para uma figura que passou aí os 4 últimos anos ofendendo jornalistas, agredindo jornalistas e tal, mas ao mesmo tempo há que se considerar que essa gente não está nem aí para isso. Os donos da Folha de São Paulo, os diretores, né, os maiores lá dentro, nenhum deles se sente ofendido pelo Bolsonaro. Porque para eles, eu sou jornalista formado, eu conheço gente que estudou comigo e que tem o jornalismo como uma espécie de, né, enfim, de mecanismo de mudança social e tal. Existe uma certa abertura para isso. Porém, né, ali dentro, no jogo do poder mesmo, eles apoiam até o ditador. Se tiver que apoiar o ditador, eles apoiam. Né? Foi assim em 64. Então não vamos ignorar a existência dessa conexão e ela está no neoliberalismo. E aí, para finalizar, deixo aqui uma dica minha, né? Que é o seguinte: a distinção verdadeira entre esquerda e direita no Brasil hoje não está nos costumes. Porque tem certas figuras da esquerda que, se você botar para falar ali, daqui a pouco começa a criticar o rock and roll, começa a criticar, entendeu? Uma série de coisas aí. Está no papel do Estado na economia. A diferença está aí, certo? A esquerda vê no Estado um papel importante, coisa que inclusive todo mundo no mundo vê. Todos os países realmente desenvolvidos, os países ricos, os países espertos, sabem que o Estado é importante. Né? E a direita no Brasil, ela quer o Estado mínimo. Por quê? Porque a direita no Brasil, ela é um bando de, né, uma meia dúzia, na verdade, de riquinhos que lucram com o mercado financeiro e uma outra meia dúzia ali uma meia dúzia de muitos, né, que acreditam ingenuamente na ideia de que não, né, o mercado resolve tudo, blá blá blá, que Estado? O Estado caga regra, entendeu? E etc. Então, enfim, né? E o Estado é ruim porque ele fica, né, regulando a economia, atrapalha as trocas comerciais, blá, 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 é tudo conversa fiada, né? Tudo ingenuidade. Mas essa é a distinção está aí. Né? E quando você entende essa distinção, você não se assusta tanto com o editorial desse da Folha. Né? Para mim não foi espanto, a mim não espantou em nada. Né? De qualquer maneira, a gente espera que o Bolsonaro vá perdendo espaço aí, né? E que a oposição ao Lula seja feita aos pouquinhos, migre, né, para pessoas mais civilizadas, né? Ainda que um projeto, né, discutível para o país. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Abraço e fora golpistas, ditadura nunca mais. Abraço e fui.